Fala galera que nos acompanha ao vivo aqui no Instagram, beleza? Bom dia, domingão, dia 13 de outubro de 2019, faltando uma semana para a prova da primeira fase do 30º Exame Unificado. Nós estamos exatamente a 7 dias da prova e nós estamos começando o domingão da revisão do JUS 21. O que é isso, meu povo? O que é esse domingão da revisão? Deixa eu explicar para vocês o que é que eu vou fazer agora e qual é o compromisso que você tem conosco ao longo de todo o dia de hoje. Exatamente a 7 dias da prova da primeira fase, os professores do JUS 21 vão passar o domingo inteiro com vocês aqui no Instagram, revisando alguns temas, revisando alguns tópicos que nós reputamos como mais importantes para a sua prova. Aqueles tópicos que normalmente, quando a Fundação Getúlio Vargas cobra, ela cobra como pegadinha, como casca de banana, talvez como uma questão um pouco mais complexa, e nós vamos tratar desses temas ao longo do dia de hoje. E como é que vai funcionar essa dinâmica? Eu começo agora com a parte geral do direito penal, mais especificamente eu escolhi o que para mim é um dos 3 temas mais importantes para a primeira fase, aquele tema que você sempre precisa saber e que infelizmente muitos alunos saem da graduação sem ter a menor noção. Nós vamos falar sobre prescrição da pretensão punitiva. É claro que não dá para falar tudo de prescrição em 55 minutos de live, mas eu separei o que para mim é o mais importante sobre prescrição, aquilo que você não pode deixar de conhecer, aquilo que você não pode deixar de saber sobre prescrição. Quando eu terminar a minha live, aí eu jogo a bola para o professor Renato Fázio. Vocês saem aqui do meu Instagram, vão lá no Instagram do professor Renato Fázio, que eu divulgo, vou dizer ao final da transmissão qual é, mas já antecipo, é o prof_Renato_Fázio. Mas aí um pouco antes de terminar a minha transmissão, eu divulgo de novo o Instagram do Renato Fázio, vocês vão para lá porque ele vai dar aula sobre legislação especial. Quando o Fázio terminar, aí ele joga para o Instagram do professor Roberto Girão. Aí vocês vão ter direito tributário e assim sucessivamente. Até o final do dia serão 10 horas seguidas de revisão aqui no Instagram com vocês. Vocês vão só trocando o Insta dos professores para conhecer o Insta de cada professor. E nós vamos terminar às 21 horas com uma transmissão especial pelo blog Exame de Ordem lá com o meu patrão Maurício. Então é exatamente assim que vai funcionar a nossa revisão. E essa revisão de hoje ela é um complemento da nossa mega revisão. Para quem está acompanhando, desde segunda passada, nós iniciamos a mega revisão com transmissões ao vivo, manhã e noite, com mais de 14 horas diárias de programação no canal do YouTube do JUS 21, gratuitamente para vocês. E quem se inscreveu na mega revisão, lá no site do JUS 21, na área do aluno tem livro de questões disponibilizado, os materiais da aula da mega revisão estão lá, todo um plus para você que foi lá e fez sua inscrição no site do www.jus21.com.br. Beleza? Explicado o que é que nós vamos fazer? Então você tem um compromisso aqui com a gente. Ah, PRGG, eu não posso passar o dia todo, eu não posso passar as 10 horas. Passa o máximo de tempo que você puder, porque meu chefe, se cada aula dessa que você assistir, o professor lhe der uma questão, eu acho que vão dar mais. Mas, eu acho que Girão vai dar umas 2 questões de tributário, Fázio dá uma questão, Paulinho Furtado vai dar umas 2 questões de penal, Luiz Carlos Figueiredo dá umas 2 de processo, mas vamos partir da premissa que cada professor ao longo do dia lhe dê uma questão certa da sua prova. Você já começa a prova de domingo com 10 questões. Você precisa de 40 para passar. Só o fato de você passar o dia aqui hoje, na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, vai lhe garantir no mínimo aí 20-25% da sua prova. Combinado? Novo de loja? Primeira de luxo? Então tá bom. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos começar agora
eu peço a gentileza e a educação dos meus alunos para segurar as mãos no comentário aí, tá bom? Eu vou explicando e ao longo da explicação eu vou fazendo pausas, e quando eu for fazendo as pausas eu digo, vocês têm dúvidas? Se vocês tiverem dúvidas, vocês mandam as dúvidas nos comentários, mas enquanto eu estiver explicando, você me ajuda, segura o comentário. Se você estiver gostando da aula, você senta o dedo no coraçãozinho, porque é importante para mim, para eu ver que a transmissão está chegando legal. Então sentar o dedo no coração aí não faz travar a transmissão e eu tenho o feedback de vocês. Mas é claro, o pessoal está pedindo para desativar os comentários, mas eu não vou fazer isso. Eu confio na educação e no bom senso dos nossos alunos. Nossos alunos lindos do Gloob são educados, são pessoas finas, refinadas e óbvio, entendem que tem um momento de apertar o coraçãozinho e um momento de fazer as perguntas. Então, vamos lá, vamos começar nesse domingão a tratar aqui do tema prescrição da pretensão punitiva. Bom, nós temos, eu separei aqui, eu anotei, eu vou seguir a sequência que eu anotei aqui, então às vezes eu vou baixar a cabeça e vou ler, justamente para eu não esquecer de nada, tá? Bom, então nós temos aquelas generalidades sobre prescrição que todos vocês estão cansados de saber, que a prescrição da pretensão punitiva é regulada pela pena máxima combinada em lei ao delito, que nós temos uma tabela de prazos prescricionais no artigo 109 do Código Penal Brasileiro. Isso aí eu vou partir da premissa que vocês já sabem, deixando até uma dica. Se porventura você não tiver decorado a tabela de prazos prescricionais do artigo 109 do Código Penal, faça esse decoreba. Não tem bom, não tem para onde correr. Aqui, chefe, é um daqueles pontos do direito penal que ou você decora ou você decora. Quem ainda não tem decorado, quem ainda não tem de cabeça a tabelinha dos prazos prescricionais listados ao teor do artigo 109 do Código Penal, dê seu desenrolo, dê seu jeito, mas antes da prova do próximo domingo, decore, é facinho, são 6 prazos prescricionais. O maior prazo prescricional que nós temos no direito brasileiro é de 20 anos. Se o crime tiver pena máxima combinada em lei superior a 12 anos, ele vai prescrever com 20 anos. De novo, se você tem prazo, se você tem pena máxima prevista em lei maior que 12, o crime prescreve em 20. E aí os prazos prescricionais vão decaindo. 20 anos, 16 anos, 12 anos, 8 anos, 4 anos, até o menor prazo prescricional previsto em lei, que é de 3 anos. Se o crime tem pena máxima combinada em lei menor que 1 ano, ele prescreve com 3 anos. Mas como eu disse, isso são generalidades que acredito eu que nessa altura do campeonato vocês já decoraram. Como também a regra que está prevista no artigo 115 do Código Penal Brasileiro. Se você não decorou o artigo 115, anote aí para decorar também. O artigo 115 do Código Penal diz que todos os prazos prescricionais, e isso vale para a prescrição da pretensão punitiva e para a prescrição da pretensão executória, todos os prazos prescricionais, eles serão reduzidos pela metade, eles serão reduzidos em 50% se o criminoso era, ao tempo do fato, menor de 21 anos ou se ele é, no momento de prolação da sentença, maior de 70, se ele tem 70 anos ou mais. Eu sei que isso é básico, eu sei que isso é elementar, mas eu preciso reforçar a necessidade de vocês também terem decorado isso. Existe uma regra de redução dos prazos prescricionais pela metade em 50%, regra esta prevista ao teor do artigo 115 do Código Penal, que diz: se o meliante era menor de 21 anos na data do crime, do fato, ou se no momento que o juiz o está sentenciando, que o juiz está prolatando a sentença, ele tem 70 anos ou mais, todos os prazos prescricionais serão reduzidos pela metade. Como é que a gente aplica isso na prática? Exemplo, homicídio. O homicídio prescreve, em regra, com 20 anos.
A pena máxima prevista em lei para o homicídio é de 20 anos. Todo crime cuja pena máxima é maior que 12 prescreve com 20. Então, se eu, que Deus o livre e guarde, matar uma pessoa, o meu crime de homicídio irá prescrever com 20 anos. Mas vamos supor que um jovem de 18, 19 anos mate alguém. Se um cara com 18, 19 anos matar alguém, ele tem direito à redução desse prazo prescricional pela metade. Todas as vezes que o indivíduo no momento do fato, o indivíduo no momento do crime é menor de 21 anos, o prazo prescricional cai pela metade. Cuidado com uma pegadinha. Se o cara no momento que cometeu o crime, ele já tem 21 anos, de novo, se o cara no momento que cometeu o crime, ele já tem 21 anos, ele não goza do direito de redução dos prazos prescricionais pela metade. Ele tem que ser menor de 21. A FGV pode colocar a seguinte pegadinha para vocês. João, no dia do seu aniversário de 21 anos, cometeu um crime X. Ele teria direito à redução dos prazos prescricionais pela metade? Não, não teria. Se ele, no momento do crime, já tem 21 anos, não se aplica a redução da prescrição. É preciso que ele seja menor de 21. E, por óbvio, ele precisa ser maior de 18. Por que é que ele precisa ser maior de 18? Porque menor de 18 anos não comete crime. Menor de 18 anos não está submetido à tutela penal. Menor de 18 anos está submetido à Lei 8.069/90, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, prescrição é para crime. Se o menor de 18 anos não comete crime, não há de se falar em prescrição. A bronca do menor de 18 anos é com ato infracional. Da mesma forma, se na hora que o juiz está sentenciando o réu, ele percebe que aquele condenado tem 70 anos ou mais, o juiz é obrigado, por força do que está no artigo 115 do Código Penal, reconhecer a redução do prazo prescricional pela metade. Mas, como eu disse, isso são as generalidades que vocês têm que ter decorado. Vamos agora para as particularidades, para as eventuais pegadinhas que a FGV pode colocar e que eu separei aqui para vocês. E como eu disse, eu vou pontuando, eu vou lendo para não esquecer de nenhuma. Primeiro, pessoal, se houver a manifestação da prescrição, estarão extintos os efeitos da prescrição da pretensão punitiva. É bom que se frise. Tudo que eu falar na live de hoje diz respeito a PPP, prescrição da pretensão punitiva. Lembrando que nós temos a PPE, que é a prescrição da pretensão executória. Eu estou falando da PPP, que é a mais comum, que é a prescrição antes da sentença transitar em julgado. Todo cálculo, toda observação que você fizer em relação à prescrição antes da sentença transitar em julgado, refere-se às regras inerentes à PPP, prescrição da pretensão punitiva. Quando eu estou observando a prescrição depois do trânsito em julgado da sentença, aí eu estou tratando da PPE, da prescrição da pretensão executória. Mas 99% das vezes que foi cobrado prescrição no exame de ordem foi PPP, que é a mais comum, que é a que vocês, operadores do direito, vocês, futuros advogados criminalistas, vão trabalhar em 99% das vezes no seu escritório. É a prescrição antes da sentença transitar em julgado. Pois bem, dito isso e ressalvando que tudo que eu falar doravante diz respeito a PPP, a primeira dica de ouro é: reconhecida a prescrição, todos os efeitos penais e extrapenais do crime estarão extintos. Cuidado, tem muita gente que chega e diz: a prescrição da pretensão punitiva extingue os efeitos penais do crime. Está incompleta essa frase. A PPP extingue os efeitos penais e extrapenais.
Exemplo, ela extingue, por óbvio, a possibilidade do indivíduo ser submetido a uma pena. É um efeito penal, mas ela extingue também a possibilidade do indivíduo, enquanto efeito extrapenal, ser obrigado a reparar o dano que sua conduta praticou. Se houver o reconhecimento da prescrição, não haveria como, por exemplo, imputar uma eventual reparação de dano ao réu. Vou lhe dar aqui um exemplo bem pragmático. E veja, o que eu vou colocar aqui é uma análise jurídica, é uma análise técnica. Eu não adentro em questões políticas, então não venha aqui na minha live polemizar com questões políticas, porque o que eu estou tratando é de um instituto jurídico penal para fins didáticos. Vamos imaginar que um indivíduo tenha cometido um crime, um eventual crime, contra a administração pública. O cara é um servidor público, o cara é um político, o cara é um serventuário, que seja. Ele é um agente público ou político que praticou algum crime contra a administração. Corrupção passiva, peculato, com descendência criminosa, qualquer crime contra a administração que o seja. Se esse indivíduo é condenado, um dos efeitos extrapenais da sentença condenatória é que ele passa a ser obrigado a reparar o prejuízo que a sua conduta produziu ao erário público. Se o cara, por exemplo, se envolveu em corrupção passiva, em peculato, e essa conduta gerou um prejuízo, hipoteticamente, de 100 milhões aos cofres públicos, em sendo ele condenado por esse crime, a pena, a cadeia, é o efeito penal da condenação. E a obrigação de devolver o dinheiro aos cofres públicos é um efeito extrapenal. Mas vamos supor que, por qualquer motivo que o seja, o crime praticado por esse indivíduo prescreveu. Se esse crime prescreveu, se houve a manifestação da prescrição da pretensão punitiva, nem ele vai ficar preso, efeito penal, nem ele vai ser obrigado a reparar o prejuízo que produziu ao erário público, efeito extrapenal. Fica literalmente insosso, fica literalmente por isso mesmo. Por quê? Porque a prescrição da pretensão punitiva extingue tanto os efeitos penais quanto os efeitos extrapenais de uma eventual conduta delituosa. Então vamos supor que na sua prova a FGV coloque assim: fulano de tal procurou você no seu escritório, estou molhando tudo aqui. Fulano de tal procurou você no seu escritório de advocacia, dizendo que teria cometido um crime X e que o juiz reconheceu a manifestação da prescrição da pretensão punitiva. Todavia, como consequência do crime, o juiz determinou que seu cliente reparasse o dano que a sua conduta produziu. Na qualidade de advogado de fulano de tal, o que é possível alegar? Perceberam a sutileza? Se ligaram no detalhe? A FGV pode estar lhe dizendo que o cara lhe procurou no escritório, a história que o cliente contou foi que o juiz reconheceu que o crime por ele praticado incorreu em prescrição. Se houve prescrição, segundo o juiz, há a extinção da punibilidade. Em ocorrendo a extinção da punibilidade, o juiz disse: olha, o direito penal não vai fazer mais nada com você, mas você é obrigado a reparar patrimonialmente o dano que sua conduta produziu. E o cara levou isso para o seu escritório, perguntando se o juiz agiu certo. O que você deve responder na sua prova, a questão, o gabarito que você deve marcar, é aqui indicar que o juiz agiu equivocadamente, que se o magistrado reconheceu que houve prescrição, ele não poderia, olha a negativa das minhas palavras, ele não poderia imputar como efeito extrapenal a obrigação de reparar o dano, porque a PPP extingue os efeitos penais e extrapenais da eventual conduta delituosa praticada. Um outro detalhe: se o indivíduo tiver feito o depósito em garantia de uma fiança
e houver a prescrição do seu crime, ele tem direito de receber a fiança devolvida integralmente e com a correção pertinente ao Instituto do Depósito em Garantia da Fiança, que é a taxa referencial, que é a TR. Vou dizer de novo, isso é uma informação que pouca gente se liga sobre o Instituto da Prescrição, mas é uma informação altamente benéfica ao réu e que pode ser cobrado na sua prova da primeira fase do próximo domingo. Vamos imaginar que o indivíduo cometeu um crime e foi capturado em flagrante delito. Cometeu um crime, capturado em flagrante, levado à delegacia, o delegado fez o APFD, o procedimento do auto de prisão em flagrante delito. Suponha que o crime tem uma pena máxima maior que 4 anos, nos crimes afiançáveis, cuja pena máxima é maior que 4 anos, o delegado de polícia não pode arbitrar a fiança. A fiança só pode ser arbitrada pelo juiz. O cara é encaminhado à audiência de custódia e, na audiência de custódia, o juiz arbitra uma fiança de R$100 mil. Ele pagou a fiança, depositou, né? Porque fiança não se paga, fiança se deposita. Ele depositou a fiança de R$100 mil e saiu. Constituiu o advogado e tome pau o processo dele rolar. Só que demorou demais o processo e houve a prescrição da pretensão punitiva. Um dos direitos, um dos benefícios que essa prescrição vai gerar é que esse indivíduo tem direito de receber os R$100 mil que ele depositou como fiança integralmente corrigidos. Ele tem direito à correção, é TR mais 1% ao ano, para que ele se beneficie do recebimento integral da fiança depositada, basta que o juiz tenha reconhecido a prescrição. Foi reconhecida a prescrição, você, na qualidade de advogado dele, vai entrar com uma petição simples, com um pedido simples, para pegar um alvará e levantar esse depósito. A fiança não fica para o Estado. É por isso que se diz que fiança não pode ser considerado um pagamento pela liberdade. A fiança é um depósito em garantia prestado por um indivíduo que ainda não foi condenado em sentença transitada de julgado. Prescreveu o crime? Prescreveu. Causa extintiva da punibilidade. Não tem o que fazer mais. O Estado é obrigado, o Estado no sentido de ente administrativo, é obrigado a devolver na integralidade e com correção a fiança depositada pelo indivíduo. E cuidado que tem muito advogado em início de carreira que tem o benefício da prescrição reconhecida em favor do seu constituinte, mas esquece de levantar o alvará para tirar a fiança. Às vezes o cara pega o processo do meio para o fim e não acompanhou o processo desde o flagrante, e às vezes o constituinte nem diz para o advogado que houve depósito em fiança. É claro, quando são valores muito altos, 100 mil, 200 mil, beleza, o cara diz na hora. Mas às vezes o cara depositou 20 mil de fiança, 15 mil de fiança há 8, 10 anos, ele não está mais nem lembrado desse dinheiro. E ele às vezes nem sabe que tem direito a isso. Você, na qualidade de advogado dele, você pode levantar essa fiança se houver a prescrição. E cara, se o cara depositou 20 mil e você tem direito a 20% a título de honorários, é 4 mil para você, 16 mil para ele. Quem é que está abrindo mão hoje de 4 mil reais de honorário? Quem é que está abrindo mão de 16 mil reais para o seu constituinte? Então, se teve prescrição, você tem que sim interpor a petição para levantar o alvará para sacar essa fiança que foi depositada. Um outro detalhe, e aqui eu vou chamar a atenção de vocês, porque aí, infelizmente, alguns juízes ainda fazem isso, e na sua prova da OAB, você tem que passar e dizer que está errado. Se houver a prescrição, não cabe imputação de custas processuais ao réu. Eu já tive a oportunidade de alunos, de ex-alunos meus do Jus 21, que agora estão militando na seara criminal, me mandarem decisões judiciais me mandarem decisões judiciais onde o juiz prolata uma sentença, reconhece a prescrição e manda expedir guia de custas processuais. Às vezes, o juiz determina uma perícia, não tem perito ad hoc, não tem perito oficial, ele nomeou um perito ad hoc, aí lá no final o crime prescreveu. O juiz reconhece em sentença a prescrição, mas diz que o cara tem que pagar custas. E às vezes emite a guia de custas processuais.
Não cabe. Se houver o reconhecimento da prescrição, não cabe imputação de eventuais custas processuais ao beneficiado por essa causa extintiva de punibilidade. A prescrição é o seguinte: o Estado tem um tempo para punir o cara, para processar, julgar e condenar. Não fez, problema do Estado. O réu não tem que se preocupar com mais nada. Então, muito cuidado com esse detalhe, tá certo? Se for reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e for expedida guia de custas do processo, o beneficiado pela prescrição não é obrigado a pagar essas guias. O reconhecimento da pena da prescrição da pretensão punitiva elimina o pagamento de eventuais custas processuais por parte do beneficiado. E aí eu vou abrir um outro parêntese aqui para vocês. Qual é o outro parêntese? Vocês vejam que eu estou falando de temas bem práticos de prescrição. Eu estou falando da aplicação da prescrição no dia a dia da militância advocatícia. E por que eu estou fazendo isso? Porque esta é a nova realidade das questões de provas de primeira fase. Eu vou lhe dar uma dica aqui, que não é especificamente sobre a matéria que eu estou tratando, mas eu peço vênias e licenças para abrir esse parênteses, mas é uma dica que vai servir para todas as aulas, ou para quase todas as aulas que vocês vão assistir hoje. Esqueça aquele modelo de questões que caía em prova de primeira fase há 8 ou 10 provas passadas. Eu sou de um tempo, quando eu comecei a dar aula para o pessoal que ia fazer o OAB, sabe qual era o tipo de questão que caía? Caía assim: qual a teoria para estabelecimento do tempo e lugar do crime? A gente até tinha uma brincadeira que dizia que era só decorar a sigla LUTA, L-U-T-A, lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Era assim as questões. Ou então, assinale a alternativa que indica a melhor definição de crime omissivo próprio. Era assim que caíam as questões. Isso acabou. Essa realidade de exame de ordem não existe mais. De novo, essa realidade de exame de ordem não existe mais. Vou falar agora especificamente de penal e processo penal e legislação especial. No exame de ordem, o que estão caindo são questões práticas. Na hora que você sentar para fazer sua prova da OAB, a FGV não quer que você se porte como um doutrinador. A FGV não quer que você se porte como se você fosse um cientista do direito penal. Isso fica para pós-graduação. A FGV quer que você se porte como um solucionador de problemas do seu cliente. É por isso que eu sempre digo que o aluno gênio, dogmático demais na faculdade, propedêutico demais, ele leva cacete para aprender a passar na prova da OAB. E o aluno que não tem muita dogmática, que só aprende aqui nas aulas do curso do JUS 21, ou que só aprende com 4, 5, 6 meses de estudo, esse desenrolo do dia a dia ele passa mais fácil. A sua prova vai lhe apresentar problemas práticos e cotidianos, para que você solucione esses problemas mediante a aplicação dos institutos jurídicos penais. É por isso que eu estou trazendo esses detalhes. Quantas e quantas pessoas ainda chegam e dizem: eu estou aqui com uma dica fantástica para a primeira fase da OAB. Decore aí a diferença entre culpa própria e imprópria. Meu amigo, isso não cai mais não. Tentativa branca e tentativa vermelha. Decore o conceito que isso vai cair. Isso não cai mais. Já foi. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Eu trabalho com exame de ordem há 23 anos. Meu sócio é o cara que mais entende de exame de ordem no Brasil, que é Maurício, do blog Exame de Ordem, lá do JUS. A gente é sócio do JUS 21. A realidade do exame de ordem mudou, vão cair questões práticas. Agora eu lhe pergunto, quantas pessoas saíram da faculdade sem ter a mínima noção que a prescrição permitia a expedição de um alvará para sacar a fiança? É como a morte. Quando o réu morre, a extinção da punibilidade. Se há extinção da punibilidade, os sucessores têm direito de levantar fiança. Constitui um advogado e entra com alvará, com pedido de alvará. Alguém me fez essa pergunta aí, já estou respondendo. Beleza? Vamos lá. Uma outra situação que muita gente cairia na prova, e eu não sei porquê. A FGV ainda não fez essa pergunta e eu tô... Sabe quando você fica com aquele feeling, com aquela sensação de que vai cair no próximo domingo? Sou eu que tô. Como eu disse a vocês, a prescrição ela é regulada
pela pena máxima prevista em lei ao delito, beleza? Se eu estou tratando de prescrição, eu estou tratando da pena máxima combinada em lei ao delito. Só que existe uma série de elementos que podem influenciar nesta pena máxima. A primeira delas é as qualificadoras. Como assim? Veja, eu estou tratando aqui de um crime de furto, hipoteticamente. Eu estou tratando de um crime de furto. Furto, artigo 155 do Código Penal Brasileiro, pena de reclusão de 1 a 4 anos na modalidade simples. O furto simples tem pena máxima de 4 anos. Se eu estou tratando de um crime de furto simples, eu vou observar o prazo prescricional em cima dessa pena máxima de 4 anos. Eu vou lá para... Deixa eu voltar aqui. Eu vou lá para o artigo 109 do Código Penal e vou dizer o seguinte, que o furto simples, em regra, prescreve com 8 anos. Como é que eu posso ter certeza que, em regra, o furto simples prescreve com 8 anos? Porque todos os crimes cuja pena máxima combinada em lei seja maior que 2 e não superior a 4, prescreve com 8. Isso é o inciso 4 do artigo 109 do Código Penal Brasileiro. De novo, esse é o inciso 4 do artigo 109. Se o crime tem pena máxima maior que 2 e não superior a 4 anos, ele prescreverá com 8. Qual é a pena máxima do furto simples? A pena máxima do furto simples é 4 anos. Logo, a PPP, a prescrição da pretensão punitiva no furto simples, em regra, dar-se-á com 8 anos. Por que é que eu estou falando em regra? Por causa do artigo 115. Se, por exemplo, esse indivíduo que incorreu no furto for menor de 21 no momento do crime, esse prazo prescricional cai pela metade. Mas essa é a regra. Só que aí, no próprio artigo 155, eu tenho hipóteses de qualificação do furto. Se você pega, por exemplo, o parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal, de novo, se você pega o parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal, você vai ver que eu tenho várias hipóteses nesse parágrafo que qualificam o furto e, por qualificarem o furto, fazem com que a pena seja de 2 a 8 anos. Exemplo, o furto praticado em concurso de 2 ou mais pessoas, o furto praticado com emprego de escalada, o furto praticado com destruição, rompimento de obstáculo à subtração da coisa e por aí vai. São hipóteses que qualificam o crime. Como é que eu trato a prescrição no caso de crime qualificado? Todas as vezes que você estiver tratando de crime qualificado, você vai fazer a observação da prescrição pela pena máxima combinada em lei à qualificadora. De novo, pela pena máxima combinada em lei à qualificadora. Se eu estou tratando de um furto qualificado e eu preciso saber em quanto tempo vai ocorrer a prescrição, eu vou olhar para a pena máxima do crime qualificado, que é de 8 anos. E aí eu vou jogar aqui na tabela do artigo 109 do Código Penal, vou achar o inciso 3 do artigo 109, que me diz que se o crime tem pena máxima maior que 4 e não superior a 8, ele prescreve com 12. Olha a sutileza. O furto simples prescreve com 8, porque a pena máxima do furto simples é 4 anos. O furto qualificado, ele já prescreve com 12, porque a pena máxima prevista em lei para o furto qualificado é 8 anos. Então, todas as vezes que você estiver tratando de crime qualificado, você vai observar a pena máxima combinada em lei para a hipótese de qualificação. Se você tem um crime qualificado, a qualificadora influencia na prescrição. Você tem que pegar a pena máxima. Só que tem um detalhe, e é um erro que muita gente comete e que eu vi, inclusive, com todo respeito, algumas pessoas repetirem isso nos últimos dias em redes sociais. Mas, por favor, não caiam nesse erro. Eu vi algumas pessoas dizer, olha, e se o crime é duplamente qualificado?
Se o crime é triplamente qualificado, pessoal, isso não existe. Pelo amor de Deus, isso é exercício de retórica, isso não existe. Acabem com essa putaria de crime duplamente qualificado, triplamente qualificado. O crime é simples ou qualificado. Se eu tenho uma, duas, três, quatro qualificadoras, isso vai influenciar apenas na primeira fase da dosimetria. Mas a pena para o crime qualificado, a pena combinada em lei para o crime qualificado é a mesma. Estejam presentes uma, duas, três, 10, 20 qualificadoras. Então, por favor, acabem com essa história de crime duplamente qualificado, de crime triplamente qualificado. Giovanni, eu tenho aqui um furto duplamente qualificado. Como é que eu observo a prescrição? Pela pena máxima prevista em lei para o furto qualificado, que é de 8 anos. Não, mas ele é duplamente qualificado. Continua a pena máxima sendo de 8 anos. Ele é triplamente qualificado. Continua a pena máxima sendo de 8 anos. E prio. Acabou-se, não tem o que fazer, não interessa se tem uma, se tem duas, se tem três qualificadoras. É a pena máxima combinada em lei para o crime qualificado e acabou. Você vai levar essa pena para a tabela do artigo 109 do Código Penal brasileiro. Beleza? Se ligaram nesse detalhe? Uma outra coisa muito, mas muito importante mesmo. Algumas pessoas dizem assim, professor, na hora que a gente está fazendo a dosimetria da pena, na hora que nós estamos fazendo o cálculo da dosimetria da pena, nós temos as circunstâncias judiciais da primeira fase, nós temos os agravantes e atenuantes da segunda fase e nós temos as causas de aumento e de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria. Vou abrir mais um parênteses. O tema da aula é prescrição, da live é prescrição, mas eu preciso abrir esse parêntese, tá? Na hora que o juiz vai calcular a pena do réu, o juiz tem que obrigatoriamente adotar o chamado sistema trifásico. É a regra prevista no artigo 68 do Código Penal brasileiro. O que eu vou lhe dizer agora, de novo, é uma regra prevista no artigo 68 do Código Penal brasileiro. O juiz, para proceder o cálculo da pena do réu, ou seja, o juiz, para proceder à dosimetria da pena, ele tem que adotar obrigatoriamente o chamado sistema trifásico. Deixa eu só abrir a porta aqui que meu cachorrinho está agoniado para entrar. E quem tem cachorro, vem, vem. Quer entrar, entra. Pronto, meu cachorrinho está agoniado para entrar na hora da live. Daqui a pouco ele vai ficar agoniado para sair. Mas ele é um velhinho, deixa eu ver se eu mostro para vocês. Vem, meu pequeno, chega. Aqui, aparecer na live de pai, ó. Meu velhinho aqui, ó, tozinho, 16 aninhos, e manda na casa aí. Fica aí quietinho quando você quiser sair paiado. Então, voltando, não sei se vocês têm pet, mas quem tem pet, quem manda na casa são os pets. E cachorro é tudo de bom, hashtag cachorro é tudo de bom. Mas voltando ao que eu estava falando. Então, quando o juiz vai condenar o réu, ele tem que obrigatoriamente passar pelas três fases da dosimetria. Na primeira fase, ele estabelece a pena base e para estabelecer a pena base, dentre outras coisas, ele leva em consideração as chamadas circunstâncias judiciais, que são as circunstâncias previstas no artigo 58 do Código Penal. Na segunda fase da dosimetria, ele leva em consideração as agravantes genéricas e as atenuantes genéricas. E na terceira fase da dosimetria, ele leva em consideração todas as demais hipóteses de aumento ou de diminuição de pena. Bom, por que é que eu abri esse parêntese para relembrar isso do sistema trifásico da dosimetria? Por um motivo muito simples. Na primeira fase e na segunda fase da dosimetria, o juiz está adstrito, o juiz está limitado aos patamares mínimos e máximos de pena previstos em lei. Isso é uma regra elementar da teoria geral da pena. Quando o juiz está calculando a pena do réu na primeira fase e na segunda fase da dosimetria, o juiz está adstrito, ele está limitado aos patamares mínimos e máximos de pena combinado em lei. Então vamos supor, o juiz está fazendo o cálculo aí
de um furto qualificado, que eu já disse que a pena é de 2 a 8 anos. Na primeira fase da dosimetria, o resultado obtido na primeira fase nem pode ficar abaixo de 2, nem pode ficar acima de 8. Leva para a segunda fase da dosimetria. Podem ter agravantes ou atenuantes genéricos, não importa. Na segunda fase da dosimetria, o resultado obtido pelo juiz não pode ficar abaixo de 2 e nem acima de 8, que são os mínimos e máximos previstos em lei para aquele crime. Então grava isso. Na dosimetria da pena, na primeira fase e na segunda fase, o juiz está adstrito aos patamares mínimos e máximos de pena combinado em lei ao delito. Ele vai fazer as contas dele, só que o resultado não pode ficar abaixo do mínimo nem acima do máximo. Isso na primeira e na segunda fase. Na terceira fase da dosimetria, não existe esta limitação. De novo, na terceira fase da dosimetria, não existe esta limitação. Na terceira fase da dosimetria, o resultado obtido pelo magistrado, depois de aplicar as demais hipóteses de redução ou de aumento de pena, pode fazer com que a pena fique abaixo do mínimo previsto em lei ou acima do máximo previsto em lei. E eu estou abrindo esse parêntese porque isso vai ser importante para a próxima dica de prescrição. Aí você diz, Giovanni, eu não entendi. Eu não captei essa ideia. Eu não consigo enxergar isso na prática. Vamos pegar um exemplo muito corriqueiro, muito cotidiano do dia a dia da atividade jurídico-criminal. Tráfico de drogas. Tráfico de drogas é um crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Qual é a pena para tráfico de drogas? Reclusão de 5 a 15 anos. Pena mínima de tráfico é 5, pena máxima de tráfico é 15. O juiz vai condenar o cara por tráfico. O juiz entende que o réu é traficante e vai ser condenado. Beleza, vai fazer a dosimetria da pena. Na primeira fase da dosimetria, o juiz não pode ficar abaixo de 5 nem acima de 15. Por quê? Porque são os patamares mínimos e máximos. Na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha agravante ou ainda que tenha atenuante genérico, o juiz não pode ficar abaixo de 5 nem acima de 15, porque são os mínimos e máximos previstos em lei para o crime. Mas aí o juiz chega na terceira fase da dosimetria. Vamos imaginar que nesse caso deste réu que vai ser condenado, o juiz, na terceira fase da dosimetria, entenda que o réu é primário, de bons antecedentes, é a primeira vez que ele cai por tráfico, que ele não se dedica habitualmente à atividade delituosa, que ele não integra a organização criminosa, nada disso. Caiu com pequena quantidade de droga, não usou de violência ou grave ameaça no momento da captura, nada disso. O juiz entende por aplicar o privilegiamento do crime previsto no parágrafo 4º do artigo 33. E aí, na terceira fase, o juiz chega à conclusão que esse réu tem que ser condenado a 2 anos e meio. Veja, a pena mínima do tráfico é 5 anos. O juiz passou na primeira fase, tendo que respeitar o mínimo e o máximo, 5 a 15. Foi para a segunda fase, tendo que respeitar o mínimo e o máximo, 5 a 15. Na terceira fase, ele não precisa respeitar esses limites. Na terceira fase, é perfeitamente possível que o juiz, aplicando, por exemplo, essa hipótese específica de redução de pena, chegue à conclusão que aquele réu tenha que ser condenado a 2 anos de cadeia, 3 anos de cadeia, ainda que a pena mínima do crime de tráfico seja de 5 anos, na terceira fase da dosimetria, o juiz não precisa respeitar, de novo, o juiz não precisa respeitar os patamares mínimos e máximos previstos em lei para o delito, ok? Por que é que isso é tão importante? Agora vamos trazer essa explicação para a análise do Instituto da Prescrição. Não interessa para você os elementos presentes no caso concreto para a primeira fase e a segunda fase da dosimetria. Isso não interessa.
Você, quando estiver observando a prescrição da pretensão punitiva, você não precisa se preocupar, por exemplo, se o indivíduo ele tem maus antecedentes. Você não precisa se preocupar se o indivíduo tem alguma circunstância judicial desfavorável que vai influenciar na primeira fase da dosimetria, porque o juiz não pode extrapolar o teto na primeira fase. Da mesma forma, você não vai se preocupar com agravantes genéricos e atenuantes genéricos que o juiz pode usar na segunda fase da dosimetria, porque ele não pode extrapolar o teto. Agora, vai sim influenciar na prescrição da pretensão punitiva, estava eu passando demais aqui, vai sim influenciar no cálculo da prescrição da pretensão punitiva todos os elementos que possam, na terceira fase da dosimetria, aumentar ou diminuir a pena do réu. Dependendo do caso concreto, dependendo da situação que você esteja tratando na sua prova da primeira fase do próximo domingo, há elementos que possam ser arguídos pelo juiz na terceira fase da dosimetria, elementos que possam ser arguídos pelo juiz como causas de aumento ou de diminuição de pena vão influenciar no cálculo da prescrição. E aí o que é que você vai ter que fazer? Se ligue que o que eu vou lhe falar não está escrito na lei. Se ligue que o que eu vou lhe falar, a maioria dos doutrinadores não tratam, mas é jurisprudência consolidada no STJ e no STF. E meu patrão, escuta o que eu vou lhe dizer. A prova da FGV, da primeira fase da OAB, tanto da primeira quanto da segunda fase, adora jurisprudência. É fora do comum como a FGV é ligada em jurisprudência de STJ e de STF, e é fora do comum como jurisprudência de STJ e de STF cai em prova de primeira fase. Então se ligue no que eu vou dizer. De acordo com o STJ e o STF, você, para fazer os cálculos da prescrição da pretensão punitiva, quando estiverem presentes causas de aumento ou de diminuição de pena que serão arguídos pelo juiz na terceira fase da dosimetria, você tem que usar a chamada teoria do pior cenário, ou como os ministros do STF chamam, teoria do cenário dantesco, ou teoria da pior hipótese. Como é, professor? Teoria do pior cenário, teoria do cenário dantesco, teoria da pior hipótese, eu não entendi. Se você tem uma causa de aumento de pena, você deve usar o maior patamar de aumento de pena possível para calcular a prescrição. Se você tem uma causa de redução de pena, você tem que usar o menor patamar possível de redução para calcular a prescrição. É por isso que é chamado teoria do pior cenário ou teoria do cenário dantesco. Eu vou abrir mais um parênteses aqui. Eu acho que essa ideia do STJ e do STF vai ser modificada. Eu acredito sinceramente que o posicionamento que o STF está adotando em relação aos julgamentos da Lava Jato vai mudar esse cenário. Vai mudar essa situação. Eu acho que o STF deve, muito brevemente, alterar esse seu posicionamento. Mas, como nós estamos nos preparando para a prova do 30º exame, e para a prova do 30º exame o que cai é jurisprudência que está consolidada até o dia do edital, então, para a sua prova, o que vale é a teoria do pior cenário, ou a teoria da pior hipótese, ou a teoria do cenário dantesco. Você, quando for calcular a prescrição, tendo causa de aumento e causa de diminuição de pena, você deve observar no aumento o pior aumento possível e na diminuição a menor diminuição possível. Aí você diz, Major, não vou mentir para lhe agradar, vou dizer que eu entendi não. Eu voei completamente. Major, eu não sei nem para onde é que vai essa última dica que você deu. Como diria aí o major da internet, calma 10 anos que eu vou traduzir. Eu fiz uma questão aqui bem facinho para vocês, mas bem facinho mesmo, que eu vou ler a questão para que vocês entendam. Agora, meu povo, pelo amor de Deus, se liga.
Se liga, o povo fica preocupado em comentar, meu irmão, se liga, atenção, foca, é o que o Maurício diz todo dia, foco, mas presta atenção na explicação, ok? Então vamos lá, olhe, eu vou ler o enunciado. João, funcionário público, maior de 21 anos, capaz, recebeu 10 mil reais em razão das funções que desempenha. E em razão disto, deixou de praticar ato de ofício a que estava obrigado. O cara deixou de praticar ato de ofício a qual estava obrigado. Qual, em tese, o prazo da prescrição da pretensão punitiva? Essa é a pergunta. Eu tenho um funcionário público maior de 21 anos e capaz, que em razão das funções, ele recebeu 10 mil reais. E por ter recebido 10 mil reais, ele deixou de praticar ato de ofício a qual estava obrigado. Vamos lá. Qual é o crime de João? Funcionário público que solicita, recebe ou aceita promessa de vantagem devida em razão das funções, incorre em um crime previsto no artigo 317 do Código Penal Brasileiro. Que crime é esse? Corrupção passiva. Se você não acredita em mim, você pega o teu vadimeco, abre o artigo 317 do Código Penal e vê que vai estar escrito lá. Solicitar ou receber funcionário público, direto ou indiretamente, para si ou para outrem, ainda que fora das funções ou antes mesmo de assumi-la, mas em razão desta, vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Corrupção passiva, pena máxima de 2 a 12 anos. Então o crime de João é corrupção passiva. Só que tem um detalhe, João, por causa da vantagem recebida, ele deixou de cumprir o seu dever de ofício. O parágrafo 1º do artigo 317 diz que isso é uma causa de aumento de pena. O parágrafo 1º do artigo 317 diz que se o funcionário público, em razão da corrupção passiva, ele deixar de praticar, retardar ou agir em desacordo do seu dever de ofício, a pena do crime é aumentada em 1/3. A pena do crime é aumentada na 1/3 parte. Isso não sou eu que estou dizendo, é o parágrafo 1º do artigo 317. Então veja, eu tenho um crime cuja pena máxima é de 12 anos. Mas nesta situação específica, aplica-se uma causa de aumento de pena de 1/3. Pensa comigo, se não houvesse essa causa de aumento de pena, o crime do cara prescreveria em quanto tempo? O crime que tem pena máxima maior que 8 e não superior a 12, prescreve com 16 anos. Se fosse só corrupção passiva, se fosse só o caput do artigo 317, o crime desse cara prescreveria com 16 anos. A pena maior que 8 e não superior a 12 prescreve com 16. Mas eu tenho uma causa de aumento de pena. A letra da lei diz que na terceira fase da dosimetria, o juiz vai aumentar essa pena em 1/3. Então o que é que eu tenho que fazer? Para calcular a prescrição dele, eu já vou ter que usar o pior cenário. Eu vou ter que usar o cenário de que nesta situação é possível o juiz aumentar a pena em 1/3. Eu pego a pena máxima de 12 e aumento 1/3. Quanto é 1/3 de 12? 3 anos. 12 mais 3 dá 15. Nesse caso, eu vou calcular a prescrição tomando como referência a pena de 15 anos. Esse crime específico prescreverá em 20 anos. É a chamada teoria do pior cenário. Se o cara tivesse só recebido a vantagem, mas não tivesse infringido dever de ofício, ele caía no caput. Não teria causa de aumento de pena. O crime dele prescreveria com 16 anos. Mas como em razão da vantagem recebida, ele não cumpriu o seu dever de ofício, em razão da vantagem recebida, ele não cumpriu com sua obrigação, eu aplico a causa de aumento de pena de 1/3. 1/3, eu falei 3, mas são 4 anos. 1/3 de 12 são 4 anos. Então a pena já passa a ser maior que 12. E quando a pena do crime passa a ser maior que 12, a prescrição vai para 20 anos. É assim que funciona a chamada teoria do pior cenário. Entenderam? PLGG, mais ou menos. Eu entendi mais ou menos. Vamos imaginar que a pessoa praticou, uma segunda hipótese que eu anotei aqui.
a pessoa praticou tentativa de autoaborto. Sim, meu povo, um texto de 12 é 4, eu acabei de corrigir, é o que eu estou dizendo, foca na explicação, não faz diferença, passou de 12, foca na explicação, beleza? Eu separei um outro exemplo aqui para vocês. Maria, maior de 21 anos, praticou tentativa de autoaborto. Autoaborto é um crime do artigo 124 do Código Penal. Ela praticou tentativa de autoaborto. Ora, o autoaborto tem pena máxima prevista em lei de 3 anos. Se eu não me engano, é de 1 a 3 anos, o crime do artigo 124. A pena máxima para o autoaborto é de 3 anos. Mas foi uma tentativa. A tentativa reduz a pena de 1/3 a 2/3. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é o parágrafo do artigo 14 do Código Penal. Em sendo o crime tentado, a pena é reduzida de 1/3 a 2/3. A redução de pena decorrente da tentativa entra onde? Na terceira fase da dosimetria. Aí essa mulher chega no seu escritório e pergunta em quanto tempo o crime dela estará prescrito. Se o crime tivesse sido consumado, eu ia calcular a prescrição em cima dos 3 anos. Crime com pena máxima maior que 2 e não superior a 4, prescreve com 8. Mas neste caso, há uma hipótese de redução de pena decorrente da tentativa. A lei diz que a redução é de 1/3 a 2/3. Como é que eu faço a conta da prescrição? Usando a chamada teoria do pior cenário. Qual é o pior cenário para ela aqui? É que o juiz reduza do mínimo, que o juiz reduza de 1/3. Então o que é que eu faço? A pena máxima prevista em lei é de 3 anos. Eu considero o pior cenário da redução, que é de 1/3. 1/3 de 3 é 1 ano. 3 menos 1, 2. Então eu vou trabalhar com a pena máxima de 2 anos. Se o crime tem pena máxima maior que de 1 ou de 2 anos, na verdade, se o crime tem pena máxima de 1 ou de 2 anos, ele prescreve com 4 anos. Perceberam a sutileza? Se o crime fosse consumado aqui, a prescrição seria com 8 anos. Mas como há tentativa, e tentativa é causa de redução de pena, a lei diz que a pena vai ser reduzida de 1/3 a 2/3. Eu tenho que trabalhar com o pior cenário, que é a redução de 1/3. Então eu pego a pena máxima prevista em lei para o crime, que é de 3 anos, reduzo de 1/3. 1/3 de 3, 1 ano, 3 menos 1, 2. E vou trabalhar para calcular a prescrição com esse lapso temporal de 2 anos. E aí eu sei que se o crime tem pena máxima de 1 ou de 2 anos, a prescrição dá-se-á em 4 anos. Pegaram o bizu? Novo de loja? Beleza. Meu tempo está estourado, eu tenho mais 1 minuto só, então, galera, chegou a hora de passarmos para a próxima disciplina. A próxima disciplina é Legislação Penal Especial. Anote aí, por gentileza, o Instagram do professor Renato Fázio. Escreve aí para mim, por favor, quem puder me ajudar. É @prof_Renato_Fázio. De novo, @prof_Renato_Fázio. Aqui vocês vão sair da minha transmissão. Hoje não é dia de ir para praia, hoje não é dia de tomar, hoje é dia de assistir aula. Vocês vão sair da minha transmissão, vão lá para a transmissão do professor Renato Fázio, que agora ele vai tratar de legislação extravagante. Pronto, a Antônia está me ajudando. Não é Fázio, não é Fase não, Antônia. É Fázio, é prof_Renato_Fázio. Pronto, Maurício do blog Exame de Ordem acabou de botar prof_Renato_Fázio. Vão para lá, que agora é legislação extravagante com ele, beleza? Um cheiro para quem for de cheiro, um abraço para quem for de abraço, e é o dia todo de hoje no pezinho da conversa com os professores do JUS 21.